Boa noite, pessoal. Hoje é dia 28, véspera de São Pedro, de junho de 2020. Esse exemplo prático foi baseado, como diz aí na apresentação, numa publicação minha numa rede social, dia 1º de junho de 2017, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é que eu publiquei lá rapidinho e depois eu volto para o slide. Vamos lá. Bom, ó, aqui está a publicação, tá? Eu recuperei ela. Eu fiz uma análise, né, das chuvas que ocorreram em maio de 2017, porque eu fiquei preocupado, né? O que é que se aqueles eventos foram raros, né? Então eu fiz um cálculo, aí fiz um texto aqui. Aí eu me baseei nesse texto aqui para montar os slides que eu vou mostrar a vocês, tá certo? Eu vou voltar lá para os slides e tem tudo lá, ó, toda a explicaçãozinha, o que é que eu fiz. E ainda vou mostrar a planilha do Excel que eu mexi para fazer esses cálculos, certo? Então, a última semana tá aí, né? Motivação, objetivo e dados disponíveis, né? Não fiz uma coisa tão rigorosa. E como eu falei, uma adaptação de uma coisa que estava bem informal, a linguagem bem informal lá no Facebook. Mas essa última semana do mês de maio de 2017 tinha sido muito chuvosa em Maceió. Algumas notícias aí para vocês observarem, né? Na Gazeta de Alagoas, volume de chuvas em Maceió para o mês de maio é o maior em 4 anos. Essa notícia do dia 26 de maio de 2017. Aqui a Agência Brasil, chuvas fortes provocam 4 mortes em Maceió. Então vocês estão vendo aí. Essa aí é do dia 27 de 5, se eu não me engano. Tá ali bem pequenininho. E outra, se vocês pesquisarem no Google aí nos jornais, vocês vão encontrar. Bom, aí eu fiz a seguinte pergunta: os eventos ocorridos recentemente foram extremos ao ponto de termos sido tomados de surpresa? É muito comum quando há problemas, e aqui em Maceió tem muito problema de desabamento, deslizamento nas grotas, né, de barreira em grotas, se culpar a natureza, né? É um evento raro, a gente não esperava, mas aí eu fiquei encucado com essa desculpa. E aí fui atrás dos dados, entrei em contato com a meteorologista da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado, né, no dia 29, e aí eles me passaram alguns dados. Eu tinha uns dados até 2010, ou era até 2007, aí eles conseguiram mais alguns dados até 2010, mas eu perguntei se tinha coisa mais recente, né, até 2016, 2017, e disseram que por causa de uma alteração do local do pluviômetro, na verdade havia, a Cobel era uma companhia de beneficiamento de lixo de Maceió, né? Então, havia um pluviômetro na Cobel que na verdade era perto do lixão, só que o lixão foi substituído pelo aterro sanitário e o aterro sanitário ficou até um pouco longe da área do lixão, tá? Mas aí tinha outros dados, né, na região próxima, aqui no bairro Jacarecica, Cruz das Almas, por aqui. Então, eles me passaram, além dos dados do aterro sanitário, né? E, como eu falei, é uma região um pouco longe até da, da antiga Cobel, mas havia dois outros postos, um deles instalado pela própria Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e outro posto pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais. Desculpe se eu errei a sigla, tá? É por aí. Vamos lá. Aí o gráfico 1 mostra, por exemplo, esses dados todos, tá? O comportamento mensal, os totais mensais de chuva, até o ano de 2000, como vocês podem ver, ó, até aqui o ano de 2009, tem aqui o posto da antiga Cobel, que é numa região aqui no bairro de Cruz das Almas, na praia de Cruz das Almas, aqui perto. Aí vocês podem ver também os dados novos, né, de 2010 para frente. E aí a gente vê, por exemplo, o bairro de Jacarecica, esse laranja aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui aí tem aqui esses pontos, né, de totais mensais, os dados do aterro sanitário, tá?
há uma certa concordância assim, nos totais mensais. Eu não me assustei muito com as diferenças dos dados, não. E vocês podem ver aqui alguns limiares, né? A linha aqui corresponde a 500 milímetros mensais, 400 milímetros mensais e assim vai, né? Vamos ver, então, o que é que eu fiz com os dados? Eu tomei as precipitações máximas diárias do mês de maio de cada ano do posto da antiga Cobel até 2010 e peguei as máximas diárias do mês de maio dos outros postos de 2010 para frente. Então, eu montei uma série de 19 anos com máximos no mês de maio, chuva máxima diária no mês de maio. Então, eu peguei vamos dizer assim, o ano 2009, qual foi o maior valor de chuva num dia só, no mês de maio? É aquele, pronto, esse que eu montei minha série. E aí, 19 anos, 19 valores de precipitação máxima diária do mês de maio. E como eu falei, meu interesse foi no mês de maio, mas poderia ter feito em outro mês, por causa do que ocorreu em Maceió, das mortes, tal, deslizamento de barreira, alagamento no mês de maio, final de mês de maio de 2017. Tá? Então, escolhi o maior valor entre os três postos. De 2010 para frente, o que é que eu fiz? Tinha três postos, eu peguei o máximo dos três. Eu considerei que era um valor representativo aí para trabalhar, tá? Já que eu queria os máximos, né? Eventos raros e tal. E aí, até maio de 2016, eu tive esses dados e eles vão ser apresentados no próximo gráfico, tá? Aí está a série que eu montei. Então, por exemplo, a maior chuva do mês de maio do ano de 2006 foi 144. A maior chuva do mês de maio do ano 2007 foi 74,8. E assim foi, né? Ó, 2016, 85. Tá? Como eu falei, os problemas que eu estou relatando aqui ocorreram em 2017. Mas eu peguei até 2016, até para ter uma ideia se a série de dados de 2016 para trás, né, do ano anterior ao problema para trás, já me dizia alguma coisa. Para dizer, para responder aquela pergunta, havia mesmo essa desculpa de que o evento é raro, é plausível, será? Vamos lá, vamos ver o que é que eu fiz, tá? Usei a fórmula de risco para limiares colocadas no gráfico 2. Eu vou mostrar, né? Esqueci de mostrar. No gráfico 2, ó, eu coloquei alguns limiares, né? 130 milímetros. Então, vocês veem, ó, que em 19 anos, dois desses anos, a chuva máxima diária no mês de maio superou 130. Tá? Por exemplo, 100 milímetros, esse limiar de 100 milímetros, a gente teve vários anos, mais anos, vários não, né? Teve esse, 144, 145 e teve esse, o 107. Então, houve 3 anos, dentro dos 19 anos, em que a chuva máxima diária do mês de maio superou os 100 milímetros. Fiz também para 75, aí coloquei a linha aqui dos 50 e assim sucessivamente. Vamos lá. Bom, aí eu usei a distribuição binomial, por isso que essa videoaula é um exemplo de distribuição binomial. Inclusive, era a minha intenção, eu já tinha, depois que eu tinha feito essa publicação no Facebook, o que é que eu fiz? Eu usei esse exemplo em sala de aula, mas não tinha feito assim uns slides organizados como eu fiz agora para gravar essa videoaula, tá? Então, tá aqui, eu fiz os slides, tudo organizadinho, e daqui a pouco eu mostro uma planilha. Então, usei a distribuição binomial para calcular o risco. E na distribuição binomial, a gente precisa daquela probabilidade. Em N tentativas independentes, existe uma probabilidade P de ocorrer sucesso em uma tentativa qualquer. No caso aqui, eu teria 19 tentativas, que são 19 anos, né, de dados, uma série de 19 anos. E aí eu peguei a proporção. Eu escolho, por exemplo, como eu fiz aqui, eu escolhi 130 milímetros. Né? Eu quero estudar o risco de a chuva ser maior que 130 milímetros. Tá? Aí eu usei a proporção de vezes. Né? Eu calculei quantas vezes, calculei assim, a proporção, observando quantas vezes a chuva superou 130 milímetros em 19 anos para estimar o P. Tá? E aí a fórmula de risco está aí, né? É a probabilidade de pelo menos um sucesso em N tentativas. No nosso caso é ocorrer pelo menos uma vez
a superação de uma chuva qualquer, seria 130 milímetros, em 19 anos, que é o N, e o Q né, a letra Q, né, de quadrado, letra Q, ela é o complementar do P, tá? Então, usei essa fórmula, tá? E aí eu imaginei que a gente estava assim, imagine que você está lá no dia 31 de dezembro de 2016 e faz a seguinte pergunta: qual o risco de uma chuva diária no mês de maio igualar ou superar 130 milímetros em 5 anos? Vamos desenhar. Imagine que aqui é a reta dos anos, tá? E aí você tem os anos de 2014, 2015, 2016. Na verdade, você tem vários anos para trás, né? Se eu não me engano, lá no gráfico 2 que eu mostrei para vocês, desde 1998. É que eu estou apertando muito aqui, né? Então, vários anos, até chegar em 2016. E eu queria saber, na verdade, qual é o risco, então, de a chuva ser igualada ou superada, a chuva de 130 milímetros, nos próximos 5 anos, né? Então, eu usei a série que eu tinha para estimar a proporção P, que é a probabilidade de ocorrer essa superação de 130 milímetros em um ano qualquer, para olhar para o futuro. Então, o passado eu monitorei e estimei P. Estimei uma probabilidade a partir de dados históricos. Essa é a que a gente chama abordagem frequencial ou empírica de probabilidade. Não é a abordagem clássica, tá? E eu usei esse P daí para frente. Eu vou supor, né, que eu vou usar a distribuição binomial. Essa fórmula de risco vem da distribuição binomial. Eu vou supor que a proporção P e seu complementar Q são constantes ao longo dos anos, de modo que eu posso imaginar os anos de 2017, 18, 19, 20 e 21, esses 5 anos aí para frente, né, a partir de 2016, qual o risco de ocorrer essa chuva grande, né, num dia só, num mês de maio. Então, o futuro para calcular o risco e o passado para estimar P, tá? Então, vamos lá. Com isso em mente, e aparecendo aí no desenho, eu tenho, por exemplo, né, dois valores que superam 130, eu já tinha mostrado a vocês, em 19 anos, dois valores somente superam 130. Então, P é 2 sobre 19, que é igual a 0,105 ou 10,5%. Então, seu complementar é 0,895 ou 89,5%. Jogando na fórmula de risco, você tem que o risco é 0,472 ou 47,2%. Tá? Será que esse risco é baixo? Será que dá para dizer que foi surpresa em 2017 acontecer algo como aconteceu? Então, essa foi a motivação e eu usei a distribuição binomial, o conceito de risco vindo da distribuição binomial para estudar isso. Agora vejam, eu podia fazer o mesmo cálculo para 10 anos? Posso. Eu posso fazer o mesmo cálculo utilizando outros limiares de 100, de 75? Pode. Eu fiz uma tabela para isso. Ó, é possível construir uma tabela com diversos limiares e cenários. Por exemplo, eu estudei 130 e calculando o risco em 5 anos. Mas eu, por exemplo, poderia querer saber qual o risco em 10 anos. Tá? Qual o risco de chover mais de 50 milímetros, né? Mais de 50 milímetros, eu vou olhar aquela primeira coluna ali, ó, dos números ali, ó. Nos próximos 5 anos, qual o risco da chuva máxima diária do mês de maio, né? Superar 50 igualar ou superar 50 milímetros nos próximos 5 anos. Olha só o risco, 99,7%. Tá? Isso vem de duas coisas. Primeiro que a chuva é baixa, é mais fácil de ser superada do que 130. E segundo, e por isso mesmo, né? Olha a proporção, ó, né? Quer dizer, o número de vezes que isso ocorreu na série. Deixa eu voltar lá para o gráfico. 50 está aqui, ó. Tá? Ó, 1, 2. Aí você vai contando. 3. Esse não. 4, 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13
dos 19 anos, em 13 anos houve superação de 50 milímetros. Joguei na fórmula, calculei o risco. A proporção, o pezinho para 50 milímetros já 0, aqui em porcentagem, né? 68,4%. Tá? Deixa eu mostrar isso para vocês no Excel, ok? Aqui, ó, aqui tá a planilha do Excel. Aqui em cima tá a série que eu fui montando, tá? Peguei aqui, ó, eu peguei vários os postos aqui, eu peguei o máximo de cada um e fui montando a série e tal. E aqui tá a planilha, a tabelinha lá que tá no slide, montada aqui na planilha do Excel, né? Eu tenho uma licença do Excel. Veja, né? Aqui eu a função conte-se no Excel, mas você poderia contar à mão, que o exemplo é pequenininho, né? Como eu fiz ali no slide. Quantos valores são maiores que 130 ou iguais a 130? Aí tem aí 2, a proporção, né, em porcentagem, né? A fórmula de risco, tá? Aqui, ó, aqui é o Q, né? Que é o complementar, então tem 1 menos P, que é igual a Q, desculpa, aqui tudo, né? 1 menos P, que é igual a Q, elevado a 5, certo? Aqui está elevado a 10, ó, que é para o risco em 10 anos. Fácil, fácil, não é isso? Muito fácil. Vamos voltar lá para o slide, então. Vamos fazer aí as considerações finais. Então, de acordo com... Olha só, eu peguei essa notícia aí, ó, do dia 3 de junho de 2017. Surpreendente chuva de maio de 2017 no Brasil. Quase 700 milímetros em Maceió, o maior acumulado do país. Será que é realmente surpreendente? Tá? Qual o tempo de retorno da chuva de 130 milímetros? Né? O tempo de retorno é o valor esperado da distribuição geométrica. Também você pode estimá-lo fazendo 1 sobre P. Sabe quanto dá isso para a chuva de 130 milímetros? Dá aproximadamente 9,5 anos. Tá? 1 sobre 0,105. Aproximadamente 10 anos. É como se, em média, a cada 10 anos isso acontece. Tá? Olha o que aconteceu em 2017. 130 foi superado na sexta-feira, dia 26 de maio. 75 foi superado no dia seguinte, 27 de maio. E 50 foi superado no dia 31. Foi uma semana terrível para Maceió. Certo? Então não surpreende. Agora, todo modelo matemático tem sua limitação. Eu usei essa série para estimar P. Aí descobri lá que P era 2 para a chuva de 130, né? 2 sobre 19, que é igual a 0,105. Pronto, foi isso que eu achei. Veja, esse período de 19 anos é representativo do comportamento desse local? Será que o P é constante? Ou seja, será que a série é estacionária? Alguém pode chegar para mim e dizer, ó, não serve de nada ter o cálculo por causa disso. Ó. Olha a tendência que tem essa série de máximos. Será que ela representa o comportamento? Tá? Então é uma limitação do meu cálculo. Tá? Ó, é o seguinte, nada é aquela coisa, apertar um botão, fazer um cálculo matemático na planilha é fácil, né? Nada me impede de fazer simulações do tipo, se o P for 10%, se o P for 15,8%, se o P for 36%, enfim, tá? Eu tentei achar um valor mais próximo do real, estimar um P a partir de um monitoramento, tá? Então, mas tem essa limitação. Como é que eu supero essa limitação? Sei lá, eu teria que ter mais dados, talvez, de chuva para tentar entender se isso aqui só foi uma subida momentânea ou se isso é uma tendência que vem ao longo de décadas, enfim, ou eu considerar realmente que a chuva máxima diária em maio não é um evento estacionário, tá? Tá havendo alguma mudança, seja por causa de mudança climática, seja por causa de urbanização, enfim, alguma coisa pode estar alterando o clima naquele local. E aí eu ter que simular, sei lá, até fazer cálculos me baseando em se o cenário for esse, ó, é uma coisa. Se o cenário for esse de chuvas em outro comportamento climático é outra, certo? É só para dar uma esclarecida que o cálculo matemático dessas distribuições discretas é muito fácil,
Tá? Agora você tem que ver a limitação do uso desse modelo para responder duas perguntas na tua área de conhecimento. Certo? Muito obrigado.